Olá, meu irmão, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, do livro que nós estamos seguindo, Discipulado, os primeiros passos na fé cristã, do pastor Vinícius Couto, e nós vamos hoje falar da lição número 8, e o tema é este, a liturgia do culto. O que será isso? Do que será que nós vamos falar sobre liturgia de culto, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso e não têm muita noção do que seja este assunto, mas é um assunto muito interessante e que faz parte, todas as vezes que você vai num culto, você participa da liturgia deste culto. Então, vamos começar falando para que possamos entender o que é a palavra liturgia. A palavra liturgia, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, não existe no texto sagrado. A palavra liturgia, ela é uma palavra muito antiga e ela, principalmente, primordialmente, ela foi utilizada pelos senhores feudais. Quando a terra foi dividida em feudos e o dono dessa terra, o senhor feudal, haviam pessoas que moravam dentro desses grandes latifúndios, né? Ou seja, desses latifúndios que eram terras muito grandes. Então, o senhor feudal, ele constituía muitas vezes vassalos em cada pedaço da terra. É como se ele arrendasse aquele pedaço de terra para aquele servo e no final do mês ou no final da colheita, no final do ano, no período que eles tinham combinado, o vassalo ele tinha que trazer para o senhor feudal aquele pagamento a respeito do arrendamento daquela terra, uma devolução, às vezes vamos dizer uma devolução dos frutos da terra, ele plantou feijão, por exemplo, a terra deu feijão, e ele devolvia, então, 20%, por exemplo, para o dono da terra. Essa devolução se chamava liturgia, ou seja, um serviço prestado por um servo. Então, quando nós falamos aqui nessa aula, nós vamos falar sobre liturgia, nós vamos falar sobre um serviço. E quando nós vamos falar em culto, nós então vamos falar de um serviço sagrado. Então, quando nós estamos falando sobre culto, irmãos, nós também precisamos entender o que significa a palavra culto. Nós vemos aqui no seu livro, tem todas essas explicações, e depois você vai ler o seu livro e você vai, então, reforçar tudo aquilo que foi falado hoje nessa aula, onde você vê aqui uma biblioteca onde está sendo projetada essa aula maravilhosa para você. Quantos livros, quanta sabedoria, não é mesmo? Eu não sei. Essa é a Biblioteca de Estocolmo. Muito bem. Legal. Então, nós vamos aqui falando, então, de liturgia de culto. Liturgia é um serviço. E culto? O que é culto? Render homenagem. Culto é exaltação, é uma adoração. Ou seja, o serviço que nós vamos render a Deus. Isto é liturgia de culto. O que acontece nesse serviço do culto? É interessante que no Brasil nós chamamos de liturgia de culto. Nos Estados Unidos eles já chamam de serviço, serviço de culto, que é exatamente isso, né? O que vai entrar nesta liturgia do culto? O que vai ter neste serviço do culto? Ora, vejam bem, cada grupo religioso tem a sua liturgia de culto. Quando nós pegamos um certo grupo, por exemplo,
Você vai numa igreja fora da igreja do Nazareno, num culto, você vai ver que a liturgia de culto ela pode ser diferente. Tem alguns lugares em que a liturgia de culto ela é prestada da seguinte forma: se dá oportunidades de muitos testemunhos. Nestes testemunhos, às vezes, tem pessoas que cantam uma música, fazem um especial, e aí, por fim, vai ter a palavra. Tem algumas outras liturgias de culto em que se faz muitas coisas, né? E nós, então, temos a nossa liturgia de culto que é própria. Cada igreja tem a sua forma de culto, a sua forma de servir a Deus. Cada grupo, né, dependendo do seu da sua posição doutrinária, como se comporta. Então, é isso que nós queremos passar para você, que a liturgia de culto, diferentemente das igrejas litúrgicas, vou fazer a diferenciação disso, elas são diferentes. Por exemplo, quando você vai, ou já viu, ou já participou de uma missa, por exemplo, ou você foi numa igreja anglicana, nós estamos falando de igrejas que são litúrgicas, ou seja, que elas dão muita ênfase aos rituais do culto, à paramentação do sacerdote, por exemplo. Você vê, então, na Igreja Católica, o padre ele se veste de uma forma, ele usa cores na sua vestimenta que são muito características daquilo que está sendo passado, da semana litúrgica. A Igreja Metodista, por exemplo, todo ano ela lança o calendário litúrgico, o anuário litúrgico. Então, as igrejas mais litúrgicas, elas são mais que seguem um padrão. Já as igrejas que não são litúrgicas têm uma liberdade na sua liturgia de culto. Nós temos uma liberdade na liturgia de culto, mas nós temos os elementos que caracterizam e que em todos os cultos eles vão existir. Vamos pegar a nossa realidade da Igreja do Nazareno do Ouro Verde. Nós, geralmente, temos na liturgia de culto, abrimos o culto com uma leitura bíblica, uma rápida explanação daquele texto lido, uma oração, né? Uma oração que nós chamamos de uma oração de invocação. Invocação é trazer para perto, ou seja, uma oração que pode ser de exaltação a Deus, né? De entrega, de confissão. E aí nós passamos, então, às vezes o coral canta, às vezes passamos direto para o ministério de louvor. Ou seja, após essa oração, nós vamos seguir a um período de louvor. No meio do louvor, nós temos uma oração, que é uma oração muito específica, que ela já não é mais como a primeira oração do culto, que foi uma oração de invocação, mas é uma oração intercessória. Ou seja, vamos orar pelos pedidos de oração, pelas pessoas necessitadas, pela situação mundial, pelas autoridades, pelos pedidos de oração internos e assim por diante. Depois, nós passamos, então, para uma outra parte do culto, uma outra forma da liturgia, que é o ofertório, onde entregamos os dízimos e as ofertas, as contribuições para a manutenção da igreja. Temos o nosso período de avisos, para darmos avisos para a congregação de coisas que aconteceram ou que vão acontecer, assim por diante. Aí depois nós passamos por um segundo período de louvor e adoração ao Senhor, que geralmente nós procuramos colocar louvores que sejam louvores de mais adoração, de introspecção, e não são aqueles louvores congregacionais, de adoração
explosiva, por exemplo, de grande alegria, como no começo. Fica melhor colocar louvores no começo, louvores mais alegres, e no segundo período, louvores mais de adoração, para preparar, né, o clima, o espírito, a esfera para a pregação. Terminado na nossa igreja o segundo período de louvor, o que nós fazemos? Nós chamamos as crianças para que elas estejam indo para crianças, juniores, adolescentes, para as suas salas do culto infantil, ou do culto dos juniores, ou do culto dos adolescentes. Ou seja, elas vão prosseguir para as suas salas, aonde naquelas salas a palavra ela não será pregada, mas ela será ensinada. É um culto. E ali, então, dentro da sala de aula, também é uma explanação da palavra de Deus. Dentro da igreja vai ter a pregação da palavra de Deus, que, dependendo do horário, volta-se o grupo de louvor para nós fazermos um louvor comunitário, um louvor de ministração. Ou seja, após a pregação da palavra, nós vamos ter um louvor que vai nos ajudar na ministração da bênção, na ministração sobre o povo a respeito daquilo que Deus falou com elas, né? E aí nós oramos, nós abençoamos, tudo isso numa esfera de adoração. E, por fim, a bênção final. Nós damos a bênção final e despedimos o povo. Ou seja, essa é a nossa liturgia de culto própria. Mas cada igreja tem a sua liturgia de culto. E aí, então, nós podemos entender que cada igreja possui a sua liturgia. Nós podemos mudar, às vezes nós mudamos. No culto de ceia, às vezes fazemos a ceia no começo, às vezes no fim, no meio, às vezes invertemos, por exemplo, o ofertório, as contribuições com a oração intercessória, né? Não é nada muito engessado, como nas igrejas que são litúrgicas, né? Elas seguem uma liturgia engessada. Entendo o que eu quero dizer com engessada, que não cabe muitas mudanças, ok? Mas a liturgia de culto ela é muito importante. Por quê? Porque quando nós começamos a olhar a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, aqui diz assim, olha, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, ou um traz revelação, outro língua, e ainda outro interpretação. Mas tudo tem que ser feito para a edificação, né? E tudo tem que ser feito também com ordem e decência. Ou seja, toda liturgia de culto, ela tem um objetivo, e o objetivo é a edificação das pessoas. Está entendendo? Então, por que numa igreja é assim? Por que na outra igreja é assim? Por que aqui não é igual a outra igreja? Porque cada igreja, você entendeu, que tem a sua liturgia de culto. Aquela liturgia em que se entendeu que é o melhor modelo para que as pessoas sejam edificadas, ok? Então, você está entendendo, começando a entender. Bom, muito bem. Então, nós vimos que na liturgia de culto existem vários elementos do culto. Vamos falar um pouquinho sobre cada elemento do culto que faz parte deste serviço sagrado, desta liturgia. Por exemplo, nós temos o louvor. Aqui o nosso livro, ele chama sobre salmos. Ele agrupou, né, louvor como salmos, e realmente o é. Então, o louvor nada mais é do que exaltação, engrandecimento ou glorificação, certo? Então, nós começamos o culto e temos, dentre esse culto, o louvor, que nós podemos ver aqui, como eu falei para você, ele pode ser musical, nós podemos fazer
isso musical que eu digo, através, por exemplo, do grupo de louvor, onde alguns tocam instrumentos e outros cantam, pode ser através do coral, usando um playback, pode ser, por exemplo, uma peça teatral, né? Mas nós entendemos que todo este louvor nada mais é do que exaltar e glorificar a Deus. Ah, por que não cantamos uma música do Djavan? É bonita, o Djavan tem músicas bonitas, de letras bonitas, mas não exaltam a Deus. Por que não cantamos um Chico Buarque? Por que não exalta a Deus? Por que não cantamos Elvis Presley? Por que não cantamos um AC/DC, Guns N' Roses? Exatamente porque não glorifica a Deus. Ok? Muito bem. Então, nós precisamos entender, e aí nós começamos a entender, você começa a entender a preocupação dos pastores com os louvores que vão ser cantados, com as peças de teatro que vão ser apresentadas, uma dança, por exemplo. Veja bem, nós precisamos nos preocupar com a roupa, a vestimenta, por exemplo, das pessoas que vão dançar. Elas não podem usar uma roupa decotada, escandalosa, marcante no corpo, que vai chamar a atenção carnal das pessoas, né? Ou seja, por exemplo, um coral, uma moça sobe com uma mini saia, um rapaz com uma calça branca apertada. Não pode. Essas coisas elas precisam ser entendidas, que dentro da liturgia é um serviço sagrado. O louvor engrandece a Deus e não chama a atenção para o homem. Aí nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que é o sentimento de João Batista, que eu diminua e que ele seja engrandecido. Né? O celular fez piririm, piririm. Muito bem, daqui a pouco para. Espero que não toque de novo. E aí, então, irmãos, você entendeu? Louvor significa glorificação a Deus. Por isso precisamos também nos preocupar com os louvores que nós cantamos, não é? Nós precisamos saber se esses louvores, eles são exatamente bíblicos, se eles não são heresias cantadas, se não são, por exemplo, louvores humanistas, que só falam do homem, não falam de Jesus, não citam o Espírito Santo, não falam de Deus, não glorificam ao Senhor. Está entendendo? É um negócio, é uma responsabilidade muito grande. Não é? Igreja não é brincadeira. E liturgia de culto não é entretenimento. É liturgia de culto. Começa a entender, né? Começa a fazer sentido isso que nós estamos falando, né? Os cânticos têm que ser dirigidos a Deus. Eu falei aqui 2 períodos de louvor. O primeiro período, nós podemos fazer um período mais alegre, em que torne o culto mais alegre, certo? Veja bem, irmãos, um culto, ele pode fracassar na sua abertura. Se eu, por exemplo, ou um ministro vai abrir o culto, e ele já abre o culto dando uma bronca em todo mundo, ele abre o culto amargo, já matou o culto, certo? Então, veja bem, o que precisa? Nós precisamos entender que a liturgia de culto, e essa lição é muito legal por causa disso, entender que é um serviço sagrado e que tudo que vai ser feito ali aponta para Deus, certo? E tem que ser feito de uma forma espiritual, né? Muito bem. Prosseguindo, então, nós falamos do Salmo. Eu vou seguir aqui, irmão, nessa aula, eu vou sair um pouco aqui da ordem que está no livro, eu vou e volto, porque eu quero seguir a nossa liturgia de culto, tá bom? Bom, muito bem. Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos a abertura de culto com uma leitura bíblica, isso é doutrina, como está falando aqui, uma breve explanação, não pode ser muito demorada também, porque senão aquele que abre o culto já mata, já cansa as pessoas logo no início, não é verdade? Então tem que ser uma breve explanação, uma oração de invocação, de glorificação a Deus. Já passamos aqui então para o louvor, e aí nós vamos para a oração. Nós chegamos aqui então
na oração. A oração faz parte do culto. Só que nós estamos aqui entendendo uma coisa. Veja bem, a primeira oração foi uma oração de invocação. Não é uma oração intercessória. Muitas pessoas, elas erram por fazer da primeira oração uma oração intercessória. Não, não. Ali é uma oração de agradecimento a Deus, uma oração de reconhecimento da glória de Deus, uma oração de glorificação, de trazer realmente aquela esfera para perto das pessoas, de uma esfera espiritual pela qual nós vamos passar ali por um tempo e experiências espirituais. Aí nós chegamos, então, na oração intercessória. Nessa oração intercessória, meus irmãos, que também faz parte do culto, é quando nós vamos, como diz aqui o livro, nos deleitar na presença de Deus e nós vamos colocar pedidos nas mãos do Senhor, através de clamores. Uma oração que ela é feita por um clamor, a palavra clamor significa grito por socorro. Às vezes nós, na nossa oração intercessória, veja, há um período de clamor. A igreja clama, a igreja pede socorro a Deus, a igreja pede ajuda a Deus, ajuda pessoal, ajuda comunitária, ajuda humanitária. Isso é um clamor, é a alma gritando a Deus, clamando por ajuda para que o Senhor esteja se fazendo presente. Nós estamos intercedendo, é um grito. Toda a nossa oração ela precisa ser em concordância, né? A palavra amém, ela é uma palavra grega que significa verdade, concordo. Então, quando alguém está orando, um pastor, um irmão, uma irmã estão dirigindo uma oração e você concorda com o pedido que ela disse, com o que ela falou, você pode dizer amém. Não é? Porque a palavra do Senhor diz, se dois concordarem na terra com algo, Deus há de responder. A oração em concordância, ela é muito importante. Agora, entenda uma coisa, para você concordar com alguém, você precisa estar participando dessa oração. Você está ouvindo que esta pessoa está orando e você está participando desta oração junto com ela, somando a sua fé, a fé dela, para você poder concordar, né? Mas também existe, meu irmão, a questão da oração de adoração. Geralmente nós começamos orando, adorando a Deus, reconhecendo ao Senhor, nos prostrando diante dele, né? Porque a adoração, ela não pode ser feita a Deus num espírito de orgulho. Nós precisamos nos humilhar. Humilhar é entender o seguinte, não é você falar uma pessoa, não é essa humilhação da pessoa te rebaixar. Não, é eu reconhecer por mim mesmo que Deus é grande. Ele é soberano. Ele é rei e eu sou súdito. Ele é pai e eu sou filho. E nos colocarmos na posição na qual nós devemos estar e colocar Deus na posição a qual ele deve estar. É por isso que, meu irmão, a oração da confissão positiva da bênção, que é aquela oração de dar ordens a Deus, eu determino que se faça isso, eu não aceito isso, isso não é adoração, porque nós não estamos colocando Deus no devido lugar dele. Deus é rei. A um rei não se dá ordens. A um rei, você só se submete, certo? Filhos obedecem aos pais, não mandam nos pais, ok? Não podemos inverter esta situação. Então, adoração, nós precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida e quem somos nós em relação a Deus. No período de oração, também há um período de confissão, né? Aonde nós devemos confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está lá em 1 João 1,9.
Então, na oração, nós podemos fazer tudo isso e também interceder. Ou seja, a intercessão é uma oração em favor dos outros, ok? Nós estamos orando pelas outras pessoas. Podemos ter um período de orar por nós mesmos, mas também intercessão é orar pelas outras pessoas. Você está entendendo? Então, você viu que é uma oração, qual o objetivo é completamente diferente daquela primeira oração de início de culto. E também é diferente da última oração, que é a ministração sobre as pessoas, certo? Muito bem. Depois da oração intercessória, lá na Igreja do Ouro Verde, nós temos o período de contribuição. Nós vamos passar por ofertório. Eu gosto de chamar assim, ofertório, né? Onde nós ofertamos. Nós trazemos os dízimos e as ofertas, que é uma diferença entre um e outro. Dízimo é a 10ª parte. A palavra dízimo significa 10ª parte, né? Eu uma vez vi uma pessoa na televisão falando assim: quem mandou? Esses pastores inventaram que tem que entregar a 10ª parte, cada um entrega o que quer. Fez uma confusão. A Bíblia diz para entregar o dízimo. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos, ou seja, as 10ª partes. Né? Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha, certo? Daquilo que você recebe. A oferta é diferente. A oferta, sim, você dá aquilo que a palavra diz, aquilo que estiver proposto no seu coração, certo? E para que servem os dízimos e as ofertas? Essa é uma matéria que nós vamos falar um pouco mais para frente, só estou dando uma pincelada. Para que serve? Para a manutenção da igreja, para que a igreja continue a existir, ou seja, pagar conta de água, pagar conta de luz, pagar os impostos governamentais, funcionários, pagar a renda do pastor. Muitos pastores vivem exclusivamente da renda da igreja, como eu, por exemplo. Eu sou um pastor em tempo integral, eu não tenho trabalho, eu vivo, né, da obra. Então, para o sustento pastoral, né, e da sua casa, para os ministérios, para os investimentos, para os reparos da igreja, e assim por diante, não é? Para a expansão da obra, e assim nós vamos indo. Muito bem. Aí nós damos os avisos, né? Nós damos os avisos, nós vamos para um segundo período de louvor, como eu disse, já um período mais introspectivo, um período de louvor de adoração, né? Naquele período em que parece que o Espírito Santo vai nos visitando no nosso espírito, na nossa alma, nós começamos a nos derramar, nós começamos a nos render na presença de Deus, né? Para que nós estejamos indo para a palavra. Ou seja, esse louvor vai preparar todos os que vão ouvir a palavra, quer seja pregada pelo pastor, pela pastora, por um irmão, né? É um missionário, um evangelista, ou então ensinado dentro das salas de aula, né? Porque, em tese, estão todos dentro da igreja sendo preparados nesse período de louvor, né? De adoração. Bom, muito bem. Aí nós passamos para a palavra. Então, a palavra é o seguinte: até então, fomos nós nos derramando na presença de Deus. Agora Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 16 e 17, olha o que diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Para quê? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o tempo da palavra é um tempo fenomenal. É por isso que a palavra é sempre deixada por último, meu irmão. Sempre deixada por último. Por quê? Para que as pessoas saiam do culto com a palavra na mente e no coração.
E elas possam ir embora para casa ainda falando sobre a palavra, discutindo no carro com a esposa, com os filhos, com o esposo, né? Puxa, ai, aquilo tocou o meu coração, o que você acha e tal. Se nós pregarmos no início do culto, tudo vai acontecer e aquela palavra vai se dissipar. É por isso que a palavra fica por último no culto, entendeu? Né? Para que você vá embora refletindo e reforçando essa palavra no seu coração. É um tempo, então, em que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Ou seja, nós vamos pegar um trecho bíblico e nós vamos, então, explicar, explanar, meditar, profetizar, e a palavra profetizar é proclamar a palavra de Deus para as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz isso. Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é tão poderosa que ela tem o poder de dividir alma e espírito, juntas das medulas, e também é apta para discernir os propósitos do coração humano. Imagina um negócio, meu irmão, que divide a alma do espírito. A palavra de Deus tem esse poder. Quando nós falamos de alma e espírito, nós estamos falando da alma, onde estão alocadas as nossas emoções, nossa intelectualidade, todo o nosso ser ali está. E quando falamos do espírito, é o que nos une a Deus. E aí, veja bem, quando a Escritura diz que a palavra ela pode dividir, o que ela está querendo dizer aqui? Que ela está nos ensinando a sermos adoradores em espírito e em verdade, e não com conceitos humanos, e não com valores humanos. A palavra tem esse poder. Agora, veja bem, se nós falamos aqui agora que a humilhação, né, é nos colocar no nosso lugar e colocar Deus no lugar dele, nós precisamos saber como nos portar, então. Porque se o rei está falando, os súditos têm que se portar de uma certa maneira. Se o pai está falando, os filhos precisam se portar de uma certa maneira. Ok? Porque se lá atrás nós reconhecemos Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é meu Rei, aleluia, glória a Deus, essa e tudo, na hora que o pastor vai pregar, você se porta de uma maneira diferente, então a sua oração foi hipócrita lá atrás, foi mentirosa. Você concorda? Porque agora, eu reconheci que ele é pai, mas quando ele fala eu não me porto como filho, eu fui mentiroso lá atrás, não é? Se o rei vai falar, e eu falei que ele é meu rei, e eu não me porto como um súdito, eu sou um mentiroso lá atrás. Se eu digo lá atrás que ele é o meu general, mas eu não me porto como um soldado aqui, você está entendendo? Né? Aí o culto deixou de ser espiritual. Então, você está vendo como é importante a gente falar sobre liturgia de culto? E como proceder, então, durante esse tempo da palavra? Né? Como proceder? Né? Eu até esqueci de falar aqui de um tipo da oração que é a gratidão, ações de graça. Lembre que também na oração nós agradecemos a Deus, tá bom? Ações de graça, gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus, viu, irmãos? Precisamos agradecer a Deus. A gratidão faz parte da oração também. Bom, como que nós vamos, então, nos portar durante a palavra? Como nós vamos nos portar durante o culto? Então, lembramos o seguinte, nós reconhecemos que Deus é rei, sou súdito. Reconhecemos que Deus é pai, sou filho. Reconhecemos que ele é o general, eu sou o soldado, eu tenho que respeitá-lo. Então, como nos portarmos durante o culto?
com reverência. Reverência nada mais é do que respeito, temor, certo? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, nós precisamos entender isso. Olha, Salomão, em Eclesiastes 5, ele diz: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Ou seja, ser reverente. Ser reverente, né? Por exemplo, no quartel, os homens sabem muito bem disso. Agora, algumas mulheres também, que também existem no Exército, Marinha Aeronáutica, mulheres. Quando nós vamos adentrar a sala do sargento ou do general, de uma pessoa de patente maior que a minha, precisa-se fazer uma reverência na porta. Você se mantém em sentido, junta os dois pés e se mantém em sentido. É um sinal de respeito àquela pessoa que está lá dentro, que é de uma patente maior. E aí aquela pessoa, ela diz assim: pode descansar, soldado, entre. Né? Assim nós devemos ser na casa de Deus, irmãos. Não é? Nós precisamos respeitar Deus, nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos respeitar o local aonde nós estamos, porque nós somos ali para um serviço sagrado a Deus Todo-Poderoso, ok? Então, nós precisamos ser reverentes, reverentes no falar, reverentes no vestir. É por isso que nós falamos, né? Tinha um irmão, puxa vida, que pena, esse irmão se desviou, né? Mas ele falava assim: hoje eu vou colocar minha roupa de ver Deus. Eu achava isso muito bonito nesse irmão. Vou colocar uma roupa de ver Deus. Veja bem, uma roupa reverente. Não precisa ser uma roupa cara. Não precisa ser uma roupa de marca, né? Mas uma roupa modesta, pode ser simples, mas que seja reverente a Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que não ofenda Deus, que não chame mais a atenção de Deus, né? Uma vez eu vi um pastor dizendo: parece que a igreja é um desfile de modas. As mulheres vêm com vestidos espalhafatosos, os homens vêm assim assado e tal, tal, tal. E, meu irmão, às vezes, que coisa, a gente vê tanta vaidade no vestir, né, que é contra a reverência, né? É como eu disse aqui também, não vai com um decote que chega no umbigo, né? Não vai com uma saia, né, que chega na cintura, não vai com um short dentro da igreja, né, com as pernas de fora, né? Então, tudo isso é um entendimento, né? Eu sou de um tempo, né, assim, que a reverência no vestir era muito mais pesada do que é hoje. Entendo que houve muito abuso também no passado, né? Mas hoje há uma necessidade de sermos reverentes na casa de Deus. Pense sempre em reverência. Eu não vou ofender Deus e não vou chamar a atenção de ninguém, né? Não vou distrair ninguém da forma como eu estou vestido, ok? Muito bem. Outra coisa, atenção. Preste atenção no culto, né? O rei está falando, o pai está falando. Nós estamos prestando, adorando a Deus, né? Se você fica conversando com a pessoa que está do lado, contando piadinha, falando alto, dando risada, isso não é culto. Não é um serviço sagrado. Há tempo e propósito para todas as coisas, diz lá em Eclesiastes capítulo 3, não é verdade? Ali é tempo de atenção, de focar, de você estar focando, não é? A palavra a Deus, participar ativamente do culto, com reverência, não atrapalhar ninguém, certo? Então, a atenção, isso é importante. Aqui também fala de moderação. Nós, como Igreja do Nazareno, nós não temos usos e costumes, como, por exemplo, outros grupos que têm, que mulher, por exemplo, não pode cortar cabelo, não pode usar brinco. Nós tem meninos que usam brinco,
A gente não tem essas coisas assim, né? Mas a gente fala que devemos fazer tudo com moderação, sermos moderados e não extravagantes, ok? Muito bem, né? Então, é isso que nós devemos entender, né? Durante todo o culto e principalmente durante a palavra de Deus. Deus está falando, né? E a gente precisa ser reverente, né? Aqui a palavra também diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 40, vai falar assim, olha, tudo deve ser feito com decência e ordem. Muito bem, olha que coisa linda, né? Tudo isso faz parte da liturgia de culto, certo? Bom, aí, o que acontece? Acontece que lá na nossa liturgia de culto, estamos chegando ao fim, acontece que o pastor pregou, e aí vai acontecer o quê? Deus falou com muita gente. Deus falou com muitas pessoas, né? Fala com um numa área, com outro em outra área, e assim por diante, né? E agora, então, eu quero ministrar uma oração, uma bênção sobre estas pessoas, né? O grupo de louvor sobe na nossa igreja, eles sobem de novo, para quê? Para estimular as pessoas a virem à igreja, né? Com uma música, um louvor, né? Que a pessoa ela possa vir à frente. Eu gosto muito de chamar as pessoas para vir ao altar, para se prostrarem no altar, ajoelhar. Por quê? Porque a palavra altar significa local de sacrifício, local de oferta. Quando a pessoa ela vem ao altar, ela está se ofertando a Deus. Ou seja, ela vem em reconhecimento a Deus de que ela foi tocada por Deus, e ali ela vai se ofertar. Muitas pessoas vêm para pedir perdão, outras pessoas vêm para agradecer, outras vêm simplesmente para chorar. E aí, então, o ministro ele vai ministrar, servir, orar por aquelas pessoas e profetizar, não é bem profetizar, mas ministrar uma bênção específica na vida daquelas pessoas, né? É o que nós chamamos do apelo, né? Algumas pessoas vêm entregar sua vida a Jesus, outras vão ser batizadas com o Espírito Santo e assim por diante. Muito bem, acabando este período, nós então voltamos aos nossos lugares e em pé vamos receber a bênção apostólica ou a bênção sacerdotal. Eu gosto muito de dar a bênção sacerdotal que está lá em Números, capítulo de número 6. Outros gostam de citar uma passagem do apóstolo Paulo, ou seja, assim ou assado, mas nada mais é do que uma bênção final para que as pessoas possam ser despedidas em bênção e irem para suas casas, né, abençoadas pelo culto. Isso é liturgia de culto, ok? Então, você entende aqui que é um serviço sagrado a Deus e que tem, então, os seus elementos de culto. No final desse capítulo, na página de número 70, tem 3 perguntas. O que é liturgia? O que é culto? E como devemos nos portar do culto? Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado muito dessa aula. Eu gosto muito de falar sobre liturgia de culto, porque é algo que é muito importante que todos os cristãos saibam do que significa. Então, Deus te abençoe, que você tenha um bom almoço agora junto com a sua família. Hoje é Dia das Mães. Deus abençoe a sua mamãe. Manda um abraço do pastor Paulo e da família do pastor Paulo a você que é mamãe, a sua mamãe. Dá um beijo na sua mãe, ore por ela, abençoe a sua mãe e aquilo que a palavra do Senhor ensina. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.